E se admitirmos que as evidências mais recentes não apenas sugerem, mas indicam de maneira tecnicamente plausível a existência de uma fonte de luz organizada vinda de uma das regiões mais monitoradas do cosmos, então também devemos aceitar a premissa de que o conhecimento astronômico convencional está em transição. A observação realizada pelo telescópio espacial James Webb em março de 2025, inicialmente percebida como um dado rotineiro, provocou uma revisão de paradigmas ao registrar pulsos luminosos, que se destacam não por sua intensidade, mas por sua regularidade e cadência estruturada. A proximidade do exoplaneta Próxima Centauri B, já reconhecido como um candidato à habitabilidade, apenas reforça a urgência de tratar esses sinais não como anomalias isoladas, mas como possíveis elementos de um padrão intencional. A consistência dos pulsos, a ausência de explicações naturais convincentes e o cruzamento bem-sucedido de dados com outros instrumentos de alta precisão, inclusive observatórios terrestres como ALMA e VLT, consolidaram o status do fenômeno como objeto de investigação científica prioritária. A coincidência entre os picos de emissão luminosa e os momentos de maior estabilidade térmica é uma variável decisiva. Ela sugere não apenas uma possível artificialidade, mas um tipo de controle e modulação energética que foge completamente dos modelos conhecidos de comportamento astrofísico espontâneo. A essa altura, a hipótese de um fenômeno natural exótico, embora ainda em consideração, passou a ocupar um papel secundário no debate. O conteúdo dos pulsos, ao apresentar padrões semelhantes aos códigos ópticos usados em telecomunicação laser terrestre, levou cientistas a especularem sobre uma tentativa de comunicação com camadas de informação estruturada. Não se trata mais de um simples jogo de intensidade luminosa. Os dados apontam para variações coerentes de amplitude e frequência, com uma recorrência estatística que lembra modulações intencionais. A análise dos espectros revelou fragmentos que se comportam como possíveis unidades sintáticas, sugerindo uma estrutura linguística menos ainda, que não compreendida, menos por trás das emissões. Linguistas computacionais, em colaboração com especialistas em telecomunicações e criptografia, passaram a trabalhar na decodificação, cruzando técnicas de aprendizado de máquina com bases lexicais não humanas. Essas ações, no entanto, transcendem a esfera puramente técnica. O impacto filosófico da possível confirmação de uma inteligência não terrestre, atuando ativamente na comunicação interestelar, foi imediato. Instituições que antes atuavam em silêncio metodológico começaram a abrir suas discussões para o público. Lives, webinars, artigos populares e séries documentais tornaram-se frequentes, revelando uma tentativa institucionalizada de preparar o imaginário coletivo para uma nova ontologia do cosmos. O universo, que durante séculos foi percebido como um espaço silencioso e inóspito, agora é reconfigurado como uma rede possivelmente ativa de inteligências. Nesse cenário, a ciência encontra-se diante de uma ruptura epistemológica. Os dados, por mais complexos e interpretáveis que sejam, não são mais encarados como meros objetos de observação passiva. Eles impõem perguntas urgentes sobre a natureza da comunicação, sobre os critérios para definir vida inteligente e sobre o próprio papel da humanidade em um possível ecossistema interplanetário. É dentro dessa conjuntura que se insere uma das maiores provocações contemporâneas. Será que somos capazes de reconhecer uma mensagem se ela vier codificada de forma absolutamente não humana? Ou estamos limitados a filtros perceptivos que impedem a leitura plena de sinais que não se conformam às nossas linguagens? Os sinais de Próxima Centauri B intensificaram a revisão histórica de dados anteriormente negligenciados. Registros térmicos de 2008, picos incomuns de ozônio em 2015 e outras flutuações atmosféricas, antes consideradas erros estatísticos, foram reexaminados sob a ótica das novas descobertas. Esse movimento, além de gerar um aumento no financiamento de programas interdisciplinares, trouxe à tona uma geração de cientistas mais disposta a dialogar com hipóteses antes marginalizadas. Express como civilização mínima, inteligência distributiva e sinais não verbais passaram a ser utilizadas com frequência em simpósios internacionais. O conhecimento não é mais uma sequência linear de confirmações, mas um campo probabilístico, onde as fronteiras entre ficção e realidade científica começam a se confundir. Na metade desse processo de reconstrução cognitiva, é essencial que você participe ativamente dessa jornada científica. Curta o vídeo agora mesmo. Compartilhe com quem se interessa por ciência de fronteira
e ative as notificações para continuar acompanhando as descobertas, que podem mudar nossa compreensão do universo. Do ponto de vista político, as implicações também se multiplicaram. Relatórios de segurança nacional, antes restritos a análises de ameaças tecnológicas e movimentos estratégicos geopolíticos, passaram a considerar a possibilidade de que eventos não humanos estejam ocorrendo em um perímetro espacial próximo. A discussão sobre defesa planetária, que por muito tempo habitou os limites da especulação científica e dos roteiros cinematográficos, foi gradualmente incorporada aos planos de contingência de agências espaciais e forças armadas. A cooperação internacional aumentou, mas não sem tensões. Questões como a propriedade da informação, o controle da narrativa pública e o direito de resposta em caso de contato tornaram-se objetos de negociação diplomática. A comunidade científica dividiu-se em blocos. De um lado, os conservadores alertam para o risco de conclusões prematuras, exigindo mais rigor empírico antes de qualquer declaração formal. De outro, os inovadores argumentam que o excesso de cautela pode resultar em perda de oportunidades históricas. A tensão entre prudência e ousadia atravessa artigos acadêmicos, entrevistas públicas e reuniões técnicas. Mas em todos os espectros da discussão, permanece o reconhecimento de que a descoberta dos pulsos luminosos em Próxima Centauri B inaugurou uma nova fase do pensamento científico. A maior transformação, no entanto, pode estar ocorrendo no campo ontológico. A constatação de que outras formas de inteligência podem não apenas existir, mas estar tentando se comunicar, leva a uma revisão das categorias fundamentais do pensamento humano. O que significa ser inteligente? Que critérios usamos para definir comunicação? Como reconfigurar nossa noção de tempo, espaço e linguagem diante da possibilidade de existirem formas cognitivas que operam em lógicas absolutamente diferentes da nossa? Enquanto essa reavaliação se intensifica, o avanço tecnológico acelera. Novos algoritmos de interpretação de sinais cósmicos estão sendo desenvolvidos, baseados em princípios menos antropocêntricos. Simulações computacionais passaram a explorar possibilidades de sintaxe interplanetária, considerando não apenas variações de frequência, mas também padrões geométricos, modulações energéticas e até distribuições simbólicas multiespectrais. O conceito de linguagem universal, outrora utópico, começa a ser tratado como uma questão de engenharia interespécies. Essa abordagem exige também uma nova ética da escuta cósmica. A prática científica deixa de ser uma mera busca por evidências e passa a incorporar a responsabilidade de interpretar sinais com o máximo de neutralidade cultural possível. Trata-se de evitar a projeção de expectativas humanas em fenômenos que, por definição, escapam às nossas categorias normativas. A ideia de uma mensagem intencional não pode ser tratada como objeto de fé, nem de ceticismo automático. Ela exige um posicionamento epistemológico radicalmente novo, baseado na suspensão dos pressupostos e na abertura para interpretações emergentes. No plano educacional, os impactos já são notórios. Escolas e universidades reformularam seus currículos para incorporar discussões sobre inteligência não humana, comunicação interestelar e ética cósmica. Grupos de pesquisa interdisciplinares passaram a integrar departamentos de ciências humanas e exatas, estabelecendo pontes inéditas entre áreas antes separadas por barreiras epistemológicas. O ensino da astronomia, antes centrado em movimentos orbitais e estruturas planetárias, passou a incluir tópicos como filosofia da mente cósmica e cognição exobiológica. O universo já não é mais apenas um objeto de observação científica, mas um interlocutor potencial. A transição de um cosmos mudo para um cosmos comunicante redefine não apenas os métodos, mas os fins da pesquisa científica. E com essa transição, emerge um novo tipo de cientista. Não apenas o técnico especializado, mas o intérprete do desconhecido. Esse novo papel exige não apenas domínio de ferramentas, mas sensibilidade filosófica e capacidade de navegação em territórios cognitivos inexplorados. Dentro desse novo paradigma, o telescópio James Webb não é mais apenas um instrumento de observação, mas um canal de interlocução entre formas de existência. E se os sinais de Próxima Centauri B forem confirmados como mensagem, a história da humanidade terá cruzado um limiar que jamais poderá ser ignorado. A partir desse ponto, a ciência deixa de ser uma busca por certezas e torna-se um diálogo contínuo com aquilo que ainda não compreendemos. A continuidade das investigações em torno dos sinais provenientes de Próxima Centauri B levou a uma consolidação metodológica sem precedentes no campo da astrobiologia e da ciência da informação cósmica. Diversas instituições de pesquisa
passaram a operar sob protocolos compartilhados, em que a análise espectral, a triangulação térmica e a reconstrução simbólica de padrões foram integradas em plataformas colaborativas. Isso permitiu um salto qualitativo nas abordagens, com o desenvolvimento de bancos de dados especializados que armazenam sequências de pulsos, distribuições de intensidade e variações de frequência. Esses dados passaram a ser tratados não como registros isolados, mas como potenciais fragmentos de uma sintaxe cósmica, cuja lógica subjacente ainda permanece oculta. O envolvimento de pesquisadores das ciências humanas, sobretudo linguistas, semióticos e filósofos da linguagem, tornou-se imprescindível. Não se trata apenas de decifrar um código, mas de reconhecer a existência de uma intencionalidade comunicativa estruturada, de maneira radicalmente diferente da linguagem humana. A comparação com linguagens naturais perdeu relevância diante da necessidade de conceber um modelo interpretativo baseado em morfologias energéticas, onde padrões repetitivos podem constituir elementos sintáticos não verbais. Isso forçou uma reconceituação do conceito de significado, agora deslocado do campo semântico tradicional para um domínio de correlações funcionais entre sinais, padrões de emissão e possíveis efeitos físicos desencadeados. Essas análises suscitaram debates ainda mais profundos sobre o papel da racionalidade na estrutura da comunicação. Até que ponto a nossa lógica é uma expressão universal da cognição? Seria a simetria, a regularidade e a repetição suficientes para definir uma estrutura intencional? Ou estamos diante de um tipo de racionalidade alógica que opera por princípios ainda não compreendidos? A possibilidade de que existam formas de inteligência que não compartilham nossos parâmetros lógicos levantou questionamentos inéditos sobre a epistemologia da interpretação. Alguns teóricos propuseram a existência de uma inteligência espectral, caracterizada pela capacidade de gerar padrões com propriedades informacionais, mas sem vinculação com intencionalidade subjetiva no sentido humano. Nesse ponto, a questão deixa de ser apenas sobre contato extraterrestre e passa a ser sobre a própria estrutura da realidade informacional do universo. O cosmos pode conter zonas de coerência energética, que operam como centros de emissão de padrões menos zonas que não são necessariamente seres conscientes no modelo biológico, mas que produzem organização, repetição e complexidade de maneira sistemática. Essa repetição, por mais especulativa que pareça, não pode ser descartada diante da ausência de qualquer modelo natural que explique os sinais captados. A fronteira entre o artificial e o natural torna-se então difusa, exigindo um novo vocabulário ontológico. No plano institucional, a multiplicação de dados anômalos gerou uma pressão crescente sobre os órgãos internacionais de regulação científica. A ONU, por meio de seu Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior, foi instada a formular diretrizes sobre a conduta internacional diante da possibilidade de um contato não humano. Entre os tópicos discutidos estavam critérios para validação científica de sinais não terrestres, procedimentos para comunicação pública e mecanismos de coordenação entre agências espaciais. A ausência de precedentes obrigou os formuladores de política a recorrer a analogias com eventos históricos de descoberta e colonização, com o cuidado de evitar qualquer reprodução dos erros cometidos em contextos intra-humanos. O dilema ético central gira em torno da questão da resposta. Se estamos de fato recebendo um sinal intencional, devemos responder? Em caso afirmativo, como formular uma mensagem compreensível que respeite a alteridade do emissor e evite interpretações hostis? O risco de incompreensão é gigantesco, e qualquer resposta mal interpretada poderia desencadear consequências imprevisíveis. Por outro lado, o silêncio também pode ser lido como indiferença, hostilidade ou limitação cognitiva. A escolha entre responder e observar torna-se assim um impasse filosófico com implicações existenciais. No campo científico, a cautela ainda predomina. Nenhuma agência oficial fez declarações categóricas sobre a origem inteligente dos sinais. No entanto, documentos internos e publicações técnicas cada vez mais se aproximam dessa hipótese como modelo explicativo mais coerente. O termo origem não natural passou a ser utilizado como eufemismo para evitar o termo inteligente, que ainda carrega forte carga especulativa. Mesmo assim, é notório que as instituições estão se preparando para um eventual anúncio público. Estruturas de gerenciamento de crise, equipes de comunicação e redes de aconselhamento interdisciplinar
estão sendo montadas em caráter preventivo. O efeito social dessas movimentações é visível. As redes sociais continuam a ser o principal campo de disseminação de hipóteses, interpretações e, inevitavelmente, desinformações. Embora parte significativa da população encare o tema com curiosidade e entusiasmo, há também bolsões de resistência, medo e negação. Algumas correntes religiosas interpretam sinais como ameaças espirituais, enquanto outras os veem como confirmação de narrativas escatológicas. Teorias conspiratórias florescem em ambientes digitais desregulados, alimentando a polarização e dificultando o acesso da população a informações confiáveis. Esse cenário levou ao surgimento de uma nova geração de comunicadores científicos, especializados em traduzir o jargão técnico em linguagem acessível, sem recorrer a simplificações banais. Canais de vídeo, podcasts, blogs e newsletters científicas ganharam proeminência, desempenhando um papel vital na mediação entre o conhecimento especializado e o público geral. A ciência, mais do que nunca, tornou-se um espaço de disputa simbólica, onde diferentes narrativas competem por legitimidade e influência. Do ponto de vista filosófico, a emergência de uma comunicação não humana obriga à revisão da teoria do conhecimento. A ideia de que o saber é uma representação fiel do real entra em crise, substituída pela noção de que o saber é um processo de mediação entre perspectivas cognitivas. O contato com uma inteligência outra revela os limites da nossa própria racionalidade, ao mesmo tempo que nos oferece uma oportunidade única de transcendê-la. Essa transição epistemológica não é apenas um desafio científico, mas um movimento de reorganização do pensamento humano em relação ao cosmos. É nesse horizonte que se projeta a noção de diálogo cósmico. Diferentemente de um contato imediato ou de um intercâmbio bilateral, o diálogo cósmico pressupõe longos períodos de latência, decodificação e aprendizado. Ele não se baseia na expectativa de resposta rápida, mas na construção paciente de um vocabulário compartilhado. Essa abordagem, mais realista e menos espetacular, oferece uma alternativa sólida às narrativas de contato instantâneo popularizadas pela cultura de massa. Ela nos convida a pensar a comunicação não como troca de mensagens, mas como processo de cointerpretação. A noção de cointerpretação implica que o sentido não está contido na mensagem, mas emerge do encontro entre emissor e receptor. Isso significa que mesmo que os sinais vindos de Próxima Centauri B sejam efetivamente uma tentativa de contato, o que será compreendido deles dependerá tanto da sua estrutura quanto da nossa capacidade de interpretar. O contato, nesse sentido, não é um evento, mas um processo, uma construção recíproca de inteligibilidade ao longo do tempo. À medida que essa perspectiva ganha força, crescem também as propostas de institucionalização da escuta cósmica. Organismos científicos propõem a criação de centros permanentes de análise de sinais interestelares, equipados com inteligência artificial, linguística computacional e redes de telescópios coordenados. Esses centros não apenas monitorariam sinais, mas funcionariam como tradutores e arquivistas de possíveis tentativas de comunicação. A criação de um banco de dados universal de padrões espectrais anômalos já foi proposta como o primeiro passo para essa institucionalização. Ao mesmo tempo, iniciativas educacionais voltadas para a alfabetização cósmica começaram a surgir em diversas partes do mundo. Elas propõem incluir no currículo escolar disciplinas que abordem a vida não terrestre, não como hipótese remota, mas como elemento constitutivo da nova era científica. Essas disciplinas trabalham com conceitos de alteridade radical, simulação de linguagens não humanas e ética interplanetária. O objetivo é formar uma nova geração de cidadãos preparados, não apenas para compreender, mas para dialogar com inteligências que operam fora dos parâmetros terrestres. A emergência de uma cultura cósmica é o corolário lógico desse processo. Ela não se reduz à expectativa de contato, mas expressa uma nova forma de habitar o universo. Uma forma em que o silêncio das estrelas não é ausência, mas possibilidade de sentido. Essa cultura se expressa em arte, filosofia, ciência e espiritualidade, convergindo em uma nova sensibilidade que reconhece a vastidão do cosmos não como vazio, mas como campo de interlocução. Por isso, se você chegou até aqui, é sinal de que esse tema também ressoa com você. Então aproveita para se inscrever no canal, ativar o sino e continuar recebendo conteúdos que ampliam seu horizonte e desafiam sua forma de ver o mundo. Não perca os próximos capítulos dessa investigação que pode redefinir o nosso lugar no universo. Com o aprofundamento das análises e o acúmulo de evidências, a estrutura do debate científico em torno dos sinais de Próxima Centauri B evoluiu
de forma substancial. Já não se trata apenas de especular sobre a possibilidade de vida extraterrestre ou de buscar explicações alternativas para os padrões de emissão detectados. O foco agora se concentra na construção de um modelo operacional de interpretação e resposta. Um arcabouço conceitual e tecnológico capaz de suportar a hipótese de que estamos diante de uma comunicação não humana que requer tradução em múltiplos níveis. Físico, semiótico, matemático e filosófico, isso impõe a exigência de uma abordagem transdisciplinar, sustentada por princípios rigorosos de inferência e por mecanismos flexíveis de adaptação interpretativa. Uma das principais linhas de trabalho emergentes envolve a modelagem dos pulsos luminosos como sequências de dados codificados por protocolos desconhecidos. Isso motivou o desenvolvimento de novas arquiteturas algorítmicas inspiradas não nas linguagens humanas, mas em sistemas naturais complexos, como os padrões de simetria em cristais, as oscilações bioelétricas em sistemas neuronais e as variações harmônicas em campos magnéticos planetários. A ideia central é que uma inteligência não terrestre não teria por que se basear em linguagens fonéticas ou simbólicas, mas poderia organizar sua comunicação com base em princípios de ordenamento físico, geométrico ou ressonâncias naturais. Essas hipóteses abriram espaço para experimentações computacionais em ambientes de simulação, onde algoritmos evolutivos e redes neurais não supervisionadas tentam identificar padrões significativos que escapam à lógica probabilística convencional. Outro aspecto crítico do processo de interpretação diz respeito à temporalidade dos sinais. Ao contrário das comunicações humanas estruturadas em tempos lineares e respostas imediatas, a possível comunicação interestelar pode operar em escalas temporais dilatadas, onde a repetição de um padrão a cada vários dias ou até meses representa uma unidade de mensagem. Isso impõe uma reavaliação do que consideramos como frequência de emissão e intervalo de resposta. Se estivermos lidando com inteligências que percebem o tempo de forma completamente diferente da nossa, então também teremos que reformular nossas expectativas sobre a cadência do diálogo, talvez aceitando que uma conversa possa levar séculos para ser compreendida em sua totalidade. Esse deslocamento da percepção temporal introduz novos desafios logísticos e conceituais. As instituições encarregadas da análise dos sinais precisarão garantir a continuidade do processo investigativo para além de ciclos políticos ou administrativos. Isso demanda a criação de protocolos intergeracionais de análise e conservação de dados, bem como a elaboração de uma política pública de longo prazo para o monitoramento e resposta a sinais cósmicos. A ciência passa, assim, a lidar com o problema da sucessão cognitiva. Como garantir que o conhecimento acumulado hoje seja transmitido, interpretado e expandido por gerações futuras que talvez sejam as únicas capazes de completar a decodificação iniciada agora? No campo das ciências cognitivas, a discussão avança para um terreno ainda mais delicado: a natureza da mente extraterrestre. A hipótese de que os sinais contenham uma lógica própria implica a existência de uma estrutura cognitiva capaz de formular, codificar e emitir informação organizada. Isso conduz a uma nova categoria de pesquisa, menos a psicologia não terrestre, que, embora ainda em estágio especulativo, começa a formular modelos hipotéticos de cognição alienígena. Tais modelos partem de premissas básicas, como a existência de intencionalidade, capacidade de abstração e mecanismos de memorização simbólica, mas tentam transcender os limites biológicos e culturais impostos pela experiência humana. Esses modelos cognitivos hipotéticos são usados para testar simulações de recepção e interpretação dos sinais, com o objetivo de mapear possíveis estratégias comunicativas usadas por outras inteligências. Os resultados preliminares dessas simulações indicam que certos padrões de emissão poderiam ser interpretados como tentativas de sincronização ou calibragem. Uma espécie de negociação de canal realizada por meio de variações rítmicas e espectrais. Isso implicaria que a civilização emissora está consciente da presença de receptores potencialmente diversos e está tentando estabelecer um ponto comum de decodificação. A existência de tais protocolos implicaria um grau de empatia interestelar que, se confirmado, modificaria radicalmente as nossas concepções sobre intencionalidade e comunicação. Observa-se um esforço crescente de convergência teórica entre diferentes escolas do pensamento científico e filosófico. Astrofísicos, matemáticos, linguistas e filósofos da ciência
passaram a trabalhar sob uma lógica de complementaridade epistêmica, em que os limites de uma disciplina são compensados pelos aportes de outra. Essa abordagem levou à formulação de uma teoria geral da recepção interestelar, cuja proposta é estabelecer um conjunto mínimo de critérios para identificar, classificar e interpretar sinais, cuja origem não possa ser atribuída a fontes naturais conhecidas. Entre os critérios mais discutidos estão estabilidade rítmica, complexidade auto-organizada, recorrência simbólica, correlação espectral com elementos físicos e ausência de ruído térmico incompatível com padrão de emissão. A aplicação dessa teoria aos sinais de Próxima Centauri B produziu uma primeira classificação robusta, sugerindo que os pulsos analisados apresentam um grau de organização interna que excede largamente qualquer fenômeno astrofísico espontâneo conhecido. Essa constatação reforçou a hipótese de artificialidade e deslocou o debate para o campo da hermenêutica científica, menos a ciência da interpretação. Não se trata apenas de confirmar a origem inteligente, mas de construir ferramentas conceituais que nos permitam compreender o sentido do que está sendo comunicado, mesmo que esse sentido ainda não se revele por completo. Nesse ponto, entra em cena uma dimensão até então negligenciada: a ética da interpretação. Se os sinais forem de fato uma tentativa de contato, o modo como escolhemos interpretá-los poderá ter implicações morais de longo alcance. Devemos buscar um entendimento pragmático ou simbólico? Devemos tentar replicar padrões ou construir traduções? Como responder com responsabilidade a algo que ainda não compreendemos plenamente? Esses dilemas exigem uma ética cosmopolítica, capaz de articular prudência, abertura e respeito radical à alteridade. Essa ética precisa ser formulada agora, antes que respostas impulsivas ou interpretações precipitadas comprometam uma oportunidade histórica de aprendizado interespécies. Nesse cenário, o papel dos filósofos torna-se indispensável. Mais do que explicar ou descrever, cabe-lhes formular as perguntas certas, aquelas que nos permitem ir além da curiosidade do espanto inicial para entrar em um processo de reconstrução conceitual. A pergunta, o que está sendo dito, é importante, mas talvez ainda mais decisiva seja a pergunta como podemos ouvir. Ouvir aqui não significa apenas captar sons ou sinais, mas dispor-se a entrar em um regime de atenção profunda, em que a escuta se transforma em abertura ao desconhecido. Essa escutativa é o primeiro passo para qualquer forma de compreensão real. Por fim, devemos considerar o impacto cultural dessa nova etapa do pensamento humano. A ideia de que não estamos sozinhos, ainda que não comprovada de forma definitiva, já está modificando nossas narrativas coletivas. Filmes, livros, jogos e outras formas de expressão cultural passaram a incorporar com mais frequência temas relacionados à comunicação interespécies, mas agora sob uma perspectiva menos fantasiosa e mais especulativa. A arte, nesse contexto, funciona como laboratório imaginativo, onde hipóteses impossíveis são testadas e sensibilidades novas são cultivadas. A cultura popular, longe de ser um simples reflexo dos avanços científicos, torna-se uma força ativa na construção do imaginário coletivo sobre o contato extraterrestre. Isso significa que as formas como contamos essas histórias, menos nos cinemas, nas conversas cotidianas, influenciam diretamente a maneira como reagiremos se e quando uma confirmação oficial for feita. Preparar-se para esse momento não é apenas uma questão de ciência ou tecnologia, mas de maturidade simbólica, de capacidade coletiva, de lidar com o novo sem colapsar nas armadilhas do medo ou do delírio. Essa maturidade simbólica se constrói no diálogo, na reflexão e na crítica. Por isso, continue participando ativamente dessa jornada. Compartilhe este vídeo. Envie para quem se interessa por ciência, filosofia e o futuro da humanidade. Vamos juntos construir o vocabulário necessário para entender o universo que agora parece estar nos chamando em silêncio, mas com uma clareza cada vez mais difícil de ignorar. A essa altura, o fenômeno observado em Próxima Centauri B já não pode mais ser considerado apenas um objeto de investigação isolada. Ele se tornou um ponto de convergência para múltiplas disciplinas, um catalisador de novas hipóteses e uma referência obrigatória em qualquer discussão contemporânea sobre inteligência não terrestre, com base nas análises acumuladas, nos avanços técnicos e na expansão conceitual promovida por esse evento. Impõe-se a necessidade de uma reorganização geral das prioridades científicas no âmbito da astronomia, da comunicação interestelar
e das ciências cognitivas. A estrutura da pesquisa científica começa a deslocar seu centro gravitacional das perguntas sobre origem e composição para questões de estrutura simbólica, codificação informacional e reconhecimento de padrões interativos entre civilizações possivelmente distintas. O que se apresenta agora como principal desafio epistemológico é a formulação de um modelo de comunicação assimétrica, diferente de todas as experiências humanas anteriores, em que o diálogo ocorre entre partes que compartilham estruturas cognitivas semelhantes. Aqui se trata de interpretar sinais produzidos por uma inteligência, cuja organização mental, sensorial e talvez até existencial nos é completamente alheia. Essa assimetria radical exige o abandono das premissas de universalidade antropocêntrica. O que chamamos de linguagem, lógica ou significado pode ser irrelevante ou inexistente para uma mente que evoluiu sob pressões ambientais e contextos cosmológicos completamente distintos. Frente a essa assimetria, a estratégia mais coerente adotada por vários centros de pesquisa foi a busca por elementos de convergência funcional. Em outras palavras, se a estrutura da cognição pode variar infinitamente, certos aspectos da física e da matemática mantêm propriedades invariantes, que poderiam funcionar como ponto de encontro para inteligências de qualquer origem. Assim, aspectos como a simetria, a proporção áurea, os padrões de Fibonacci, os números primos e outras regularidades matemáticas universais foram propostos como possíveis pontes de linguagem, através das quais uma civilização poderia codificar mensagens capazes de serem compreendidas por qualquer ser com acesso à lógica formal. Não se trata de uma linguagem no sentido convencional, mas de uma base estruturante mínima, compartilhável mesmo na ausência de experiências sensoriais comuns. Essa abordagem, centrada na busca por invariantes matemáticos, levou ao desenvolvimento de ferramentas computacionais capazes de identificar estruturas formais em sinais aparentemente caóticos. Utilizando técnicas de compressão algorítmica, redes neurais convolucionais e algoritmos genéticos, os pesquisadores tentam decompor os sinais em unidades de complexidade progressiva, avaliando sua compressibilidade e redundância. O objetivo é identificar se há, nos pulsos de luz recebidos, padrões que poderiam indicar codificação intencional menos, como a presença de blocos de dados recorrentes, marcações rítmicas, variações harmônicas ou alinhamentos com constantes físicas universais. Um dos avanços mais promissores veio da análise espectral cruzada entre os dados de Próxima Centauri B e registros históricos de outras regiões do cosmos. Descobriu-se que certas propriedades dos pulsos luminosos apresentam ressonâncias formais, com sinais detectados em pontos distantes da galáxia, anteriormente classificados como ruído de fundo. Essa possível recorrência cósmica de padrões informacionais levanta a hipótese de que exista uma rede mais ampla de emissão, ou mesmo uma multiplicidade de civilizações utilizando convenções comuns de codificação. Ainda que essa ideia exija confirmação empírica robusta, ela reintroduz no debate científico a noção de uma infraestrutura semântica galáctica, um substrato compartilhado de comunicação baseado em princípios naturais. A aceitação dessa hipótese modifica não apenas os objetivos da pesquisa, mas também sua natureza filosófica. O universo deixa de ser visto como um espaço indiferente e passa a ser interpretado como um ambiente semiótico, uma matriz de signos emitidos, recebidos e interpretados por diferentes formas de inteligência. Nessa perspectiva, cada estrela, planeta ou campo eletromagnético pode conter marcas, variações ou fluxos que constituem elementos de um grande sistema de comunicação cósmica. A astrofísica, então, transforma-se em semiologia cósmica, uma ciência da leitura dos sinais que estruturam a realidade interplanetária. Essa mudança de paradigma exige também uma nova política do conhecimento. O monopólio interpretativo antes detido por algumas agências espaciais e universidades de elite começa a ser questionado pela emergência de redes descentralizadas de análise e debate, comunidades científicas abertas, formadas por pesquisadores independentes, entusiastas altamente capacitados e redes de colaboração horizontal, ganham protagonismo no processamento, interpretação e divulgação dos dados. Essa descentralização representa um risco e uma oportunidade. Por um lado, ela pode dar origem a interpretações precipitadas, erros metodológicos e especulações infundadas. Por outro, ela democratiza o acesso ao conhecimento, amplia os horizontes interpretativos e estimula a emergência de ideias inovadoras. Esse processo de abertura epistêmica se reflete também
Na reorganização curricular das instituições de ensino superior, surgem novos cursos voltados para a comunicação interespécies, a hermenêutica cósmica e a ética da escuta não humana. Disciplinas como filosofia do contato, epistemologia da alteridade e modelagem simbólica extraterrestre são integradas a programas de graduação e pós-graduação em ciências exatas, humanas e tecnológicas. O objetivo é formar profissionais capazes de transitar entre diferentes domínios do saber, com competência técnica e sensibilidade filosófica, para lidar com fenômenos que desafiam a categorização disciplinar tradicional. Essa nova geração de pensadores é convocada a construir as ferramentas conceituais de um mundo em transição. Um mundo em que a noção de humanidade já não é mais suficiente para nomear o sujeito do conhecimento, e onde a escuta torna-se o novo paradigma da ciência. Escutar, aqui, é mais do que receber informações. É abrir-se à possibilidade de que o sentido venha de fora, de que a verdade não seja uma construção interna, mas uma revelação progressiva que exige paciência, humildade e precisão. A escuta cósmica, ao contrário da escuta psicológica ou social, não pode ser imediata, nem empática, nos moldes conhecidos. Ela exige uma atitude técnica e contemplativa, uma disposição para o longo prazo e uma recusa ativa da ansiedade interpretativa. Escutar o universo é permanecer em suspensão cognitiva por tempo indefinido, sem garantias de sentido, sem promessas de recompensa, sem a certeza de que haverá resposta. Mas é justamente essa suspensão que inaugura uma nova forma de racionalidade. Uma razão vigilante, atenta ao detalhe, capaz de detectar a diferença no ruído padrão no caos. Organização no que parecia aleatório. Essa razão vigilante será cada vez mais necessária, pois o fluxo de dados captados pelo James Webb e por outras plataformas tecnológicas de alta sensibilidade continua a crescer, e com ele, cresce também a responsabilidade interpretativa da ciência e da filosofia. Cada novo sinal, cada novo padrão detectado, carrega a possibilidade de modificar tudo o que sabemos sobre a vida, a comunicação e o universo. Mas também carrega o risco de nos perdermos em interpretações antropocêntricas, projeções culturais e delírios simbólicos. Navegar entre esses extremos é o desafio maior da escuta cósmica. Por isso, este é o momento de ampliar a discussão. Se você acompanhou toda essa análise até aqui, contribua deixando nos comentários sua perspectiva sobre essa transição científica e filosófica. Como você interpreta o significado desses sinais? Que implicações você vê para o futuro da humanidade? Vamos continuar esse diálogo nos espaços de troca e reflexão que mais importam. Aqueles onde a dúvida é bem-vinda, o pensamento é livre e a escuta é profunda. Esse avanço conceitual da escuta cósmica e a transição para uma racionalidade orientada pela atenção e paciência investigativa não ocorre em um vácuo social. O tecido cultural, político e espiritual da humanidade começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, mas profundamente significativa, diante da iminência de uma confirmação que pode redefinir todos os marcos da experiência humana. A detecção dos sinais em Próxima Centauri B provocou uma reconfiguração silenciosa das grandes narrativas fundadoras, o lugar da Terra no cosmos, a singularidade da vida humana, o alcance do conhecimento e os limites da linguagem. Tudo isso passa a ser objeto de revisão profunda, e em muitos casos, de substituição, por paradigmas mais abrangentes e inclusivos da alteridade cósmica. Em contextos religiosos, observa-se uma diversidade de respostas. Algumas tradições adotam sinais como confirmação de doutrinas escatológicas, ou mitos antigos, sobre seres celestiais, reativando símbolos e textos sagrados sob novas interpretações. Outras assumem uma postura mais conservadora, rejeitando a ideia de inteligências não humanas como incompatível com suas cosmogonias. No entanto, um número crescente de pensadores religiosos começou a propor releituras radicais dos conceitos de criação, divindade e revelação, considerando que a comunicação interplanetária poderia, em última instância, ser vista como manifestação de uma ordem superior não excludente das tradições já estabelecidas. Essa abertura marca o início de uma teologia cósmica, onde o transcendente não é confinado ao planeta, mas concebido como princípio organizador de múltiplas formas de vida e consciência. No plano político, governos começaram a operar sob o princípio da precaução cósmica, ainda sem confirmação definitiva sobre a natureza dos sinais. Mas diante do acúmulo progressivo de evidências, políticas públicas voltadas à educação científica, à comunicação transparente e ao fortalecimento de redes internacionais de colaboração científica foram intensificadas.
programas de monitoramento contínuo do espaço, antes restritos a funções militares e meteorológicas, passaram a incluir unidades voltadas à análise semiótica e espectral de sinais anômalos. A questão não é mais se há algo lá fora, mas como responder, quando divulgar e quem deverá liderar os processos de interpretação e eventual comunicação. Instituições supranacionais como a ONU, a NASA e outras agências espaciais criaram comitês consultivos para formular protocolos de contato que incluem aspectos técnicos, éticos, filosóficos e jurídicos. Entre os tópicos em discussão estão o direito à informação pública sobre eventos cósmicos, os critérios para considerar um sinal como artificial, a criação de uma linguagem universal de resposta baseada em princípios físicos compartilháveis, e a necessidade de representação democrática global na eventualidade de um diálogo interplanetário. Esses comitês já operam com base em simulações e modelos projetivos, testando cenários de recepção, interpretação e resposta em condições controladas. No meio acadêmico, a repercussão foi imediata. Instituições de pesquisa abriram linhas de financiamento específicas para estudos em hermenêutica cósmica, engenharia simbólica, interespécies, semiótica, astrobiológica e cognição não humana. Congressos internacionais passaram a incluir sessões dedicadas exclusivamente à comunicação interestelar e às implicações sociais e filosóficas do possível contato. Surgiram publicações especializadas e redes de colaboração entre universidades, centros de observação e institutos de inteligência artificial. Essa efervescência intelectual gerou uma nova ecologia do saber, onde o conceito de vida é progressivamente substituído pelo de organização complexa interativa e a know-how. Inteligência é expandida para incluir padrões não orgânicos de processamento e transmissão de informação. Enquanto isso, a cultura de massa reagiu com a velocidade característica das redes digitais. Filmes, séries, livros e jogos eletrônicos incorporaram os dados de Próxima Centauri B em suas narrativas, muitas vezes exagerando ou distorcendo, mas também provocando reflexões e sensibilizações coletivas. Canais de divulgação científica viram sua audiência crescer exponencialmente, revelando uma sede de entendimento que vai além da mera curiosidade. Encontros presenciais, clubes de leitura e fóruns online voltados para a discussão das evidências e teorias emergentes multiplicaram-se em várias partes do mundo, dando origem a uma espécie de esfera pública interplanetária, um espaço de debate coletivo sobre os limites e as promessas do contato cósmico. Essa esfera pública, por sua vez, começa a desenvolver seus próprios critérios de legitimidade, exigindo transparência, rigor e pluralidade nos modos de comunicar as descobertas. A população, cada vez mais informada, recusa narrativas simplistas ou espetaculares, e exige um tratamento maduro e responsável do tema. Isso gerou uma pressão saudável sobre os meios de comunicação tradicionais e sobre as instituições científicas, obrigando ambos a revisar suas estratégias de divulgação. A ciência, para manter sua credibilidade, precisou adotar uma linguagem menos técnica, mas sem abrir mão da complexidade da incerteza. A narrativa científica, nesse contexto, tornou-se menos assertiva e mais dialógica, abrindo espaço para o reconhecimento do não sabido e para o convite à participação coletiva no processo de interpretação. No campo da ética, surgiram propostas para a criação de um código de conduta universal voltado para a relação com inteligências não humanas. Esse código incluiria princípios como respeito à autonomia cognitiva das civilizações desconhecidas, proibição de interferência ou manipulação direta sem consenso mútuo, transparência informacional e compartilhamento público de dados, responsabilidade coletiva na formulação de respostas, e prioridade ao entendimento mútuo sobre qualquer forma de exploração ou vantagem estratégica. A ética do contato, portanto, não é apenas uma extensão das normas humanas para um novo domínio, mas uma reinvenção da moralidade a partir do reconhecimento da diferença radical como valor em si. Do ponto de vista psicológico, o impacto da possível confirmação de uma inteligência extraterrestre está sendo objeto de pesquisas intensas. Estudos indicam que a exposição prolongada ao tema, combinada com a incerteza e a ausência de respostas definitivas, pode provocar reações ambivalentes. De um lado, entusiasmo e ampliação de horizontes. De outro, ansiedade, sensação de desamparo e colapso das crenças ontológicas mais profundas. Diante disso, programas de saúde mental passaram a incluir conteúdos voltados à educação cosmológica
e a gestão emocional do desconhecido. Psicólogos cognitivos, antropólogos e filósofos passaram a trabalhar juntos na elaboração de protocolos de acolhimento e mediação simbólica para lidar com os possíveis efeitos da revelação. A esse conjunto de transformações pode-se dar o nome de transição civilizacional silenciosa. Trata-se de um processo que, mesmo sem confirmação oficial ou eventos espetaculares, já está modificando os alicerces da cultura, da ciência, da política e da espiritualidade humanas. Essa transição não se dá por ruptura, mas por infiltração gradual de uma nova ontologia, uma nova forma de compreender a existência como relação aberta, como rede de inteligências múltiplas, como campo sem fim de significações em potencial. O mundo não muda porque um sinal foi detectado. Ele muda porque esse sinal exige de nós uma escuta que transforma. Por essa razão, é fundamental continuar ampliando os espaços de reflexão e troca. Curta este vídeo. Compartilhe com pessoas interessadas em temas que desafiam o senso comum e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa jornada. Estamos diante de uma das maiores aventuras intelectuais da história humana, e ela está apenas começando. A progressiva consolidação de um paradigma de escuta cósmica, que envolve ciência, filosofia, política e cultura, aponta para uma nova forma de racionalidade que precisa ser reconhecida e sistematizada. Uma racionalidade relacional e processual, voltada não apenas para a descrição dos fenômenos, mas para o entendimento das intenções e dos padrões de interação que podem existir entre inteligências distintas em diferentes regiões do cosmos. Essa racionalidade desloca o foco da simples detecção para a decifração, da análise isolada para a interpretação contextual, do acúmulo de dados para a construção de sentido. E é precisamente essa transição que caracteriza a maturidade de uma civilização diante de uma eventual situação de contato interestelar. Ao contrário do que ocorre nos modelos clássicos de ciência centrados na experimentação controlada e na repetição empírica, a investigação de sinais artificiais de origem extraterrestre obriga o uso de critérios interpretativos mais próximos da lógica das humanidades. Correlação simbólica, análise de padrões não lineares, reconhecimento de estruturas narrativas ou rítmicas, inferência probabilística com base em fragmentos e ausência de confirmação por replicação direta. Trata-se, portanto, de um conhecimento que se constrói não por isolamento de variáveis, mas por acúmulo de camadas de significado. Nesse sentido, o diálogo entre as ciências exatas e as ciências humanas deixa de ser uma opção metodológica e passa a ser uma exigência epistemológica. É nesse contexto que surge a proposta de uma hermenêutica do cosmos, uma disciplina emergente que articula a semiótica, astrobiologia, teoria da mente e teoria da informação para pensar os modos possíveis de sentido que podem emergir da interação entre diferentes formas de inteligência. Essa hermenêutica não parte de uma linguagem comum, mas da construção progressiva de um espaço de intercompreensão baseado em padrões recorrentes, estruturas formais e respostas graduais. Ela não busca a tradução imediata, mas a geração de hipóteses interpretativas testáveis. A partir da comparação entre sinais e contextos observacionais, essa abordagem já começa a produzir frutos práticos. Alguns laboratórios desenvolvem sistemas de simulação baseados em modelagem computacional de agentes artificiais que interagem com sinais desconhecidos. Esses agentes são programados para desenvolver estratégias de aprendizado adaptativo, reconhecimento de padrões, tentativa e erro semântica e construção de mapas relacionais entre elementos do sinal. O objetivo é identificar, por aproximação iterativa, quais sequências de dados geram respostas coerentes, mesmo que essas respostas não sejam imediatamente compreensíveis em termos humanos. COMES pretende-se estabelecer um campo comum de interpretação mínima, menos uma matriz semântica de partida para qualquer tentativa posterior de tradução. Outro aspecto central desse processo de maturação científica e filosófica é a percepção crescente de que a nossa própria ideia de inteligência precisa ser reformulada. Se os sinais recebidos de Próxima Centauri B forem efetivamente manifestações de uma racionalidade externa, então será necessário abandonar os modelos antropocêntricos baseados em linguagem articulada, representação simbólica e decisões volitivas. A inteligência poderá ser reconfigurada como capacidade de gerar organização informacional em ambientes complexos, com ou sem consciência reflexiva, com ou sem corporalidade, com ou sem história cultural. Isso implica reconhecer que formas de vida não precisam compartilhar nossas estruturas biológicas ou cognitivas para serem consideradas como interlocutoras legítimas. Esse reconhecimento, por sua vez,
impõe uma revisão do conceito de alteridade. O outro, nesse novo cenário, não é mais o estrangeiro, o diferente cultural, o animal ou o algoritmo. É uma instância absolutamente opaca, cuja diferença não pode ser captada por analogia, mas apenas por contato progressivo com seus modos de emissão, de percepção e de organização. A ética da escuta cósmica é, nesse sentido, uma ética do desconhecimento. Ela parte do princípio de que o outro nunca é redutível aos nossos modelos, e de que a relação com ele exige tempo, cuidado e disposição para o erro interpretativo. Isso não significa suspender o juízo ou negar o rigor, mas reconhecer que o entendimento virá sempre por aproximação e nunca por identificação plena. Essa ética também começa a influenciar os modos como nos relacionamos entre nós, humanos. A ideia de que o universo pode estar habitado por múltiplas inteligências nos obriga a repensar nossas hierarquias internas, nossos regimes de exclusão, nossas formas de colonização simbólica. O contato com a alteridade radical funciona paradoxalmente como um espelho. Ele nos revela os limites de nossa empatia, de nossa capacidade de escuta, de nossa disposição para o diálogo. E ao fazer isso, nos convida a expandir esses limites não apenas em direção ao cosmos, mas em direção a todos os seres com quem compartilhamos esta realidade. Essa expansão já está em curso. Novos marcos legais começam a ser discutidos em organismos internacionais, propondo que o princípio da precaução se estenda ao universo. A noção de biosfera, até então restrita à Terra, dá lugar ao conceito de esfera relacional, que inclui todas as formas de organização informacional com potencial de interação. Isso leva à formulação de políticas de neutralidade cósmica, que proíbem intervenções não consensuais em ecossistemas planetários ainda não compreendidos, e promovem a pesquisa científica orientada por princípios de não invasão, não destruição e compartilhamento aberto dos resultados. Na educação, essa mudança de paradigma se manifesta pela incorporação de temas cósmicos nos currículos escolares, mas não mais como conteúdos isolados de astronomia ou física. Agora, fala-se de cosmopolitismo epistêmico, de cidadania universal, de ética interplanetária. Alunos são estimulados a pensar não apenas no que é a Terra, mas no que significa ser habitante de um cosmos potencialmente plural, em formas de vida e sentido. Isso desenvolve uma mentalidade aberta, investigativa e solidária, que se contrapõe à fragmentação, à intolerância e ao imediatismo dominante nas sociedades atuais. Por fim, é preciso destacar que toda essa reconfiguração não implica abandonar o rigor científico, nem ceder à especulação desenfreada. Ao contrário, ela exige um nível de rigor ainda maior, pois lida com dados escassos, interpretações múltiplas e consequências de longo alcance. O que muda é o horizonte. A ciência deixa de ser um espelho do mundo tal como o conhecemos e se torna uma janela para aquilo que ainda não compreendemos. Isso não é fraqueza, mas força. É o reconhecimento maduro de que o conhecimento é sempre incompleto, sempre provisório, sempre orientado pela humildade diante da complexidade do real. O que estamos testemunhando, portanto, é o nascimento de uma nova forma de racionalidade, relacional, especulativa, aberta, prudente, colaborativa. Uma racionalidade que reconhece a importância da escuta, do tempo, da paciência, da multiplicidade de vozes e formas de inteligência. Uma racionalidade que sabe que o universo não nos pertence, mas nos inclui, e que talvez, agora, esteja nos pedindo para responder com a mesma atenção que temos exigido dele por tantos séculos. A essa altura do processo investigativo e reflexivo desencadeado pela recepção dos sinais oriundos de Próxima Centauri B, torna-se evidente que a natureza do impacto não se limita à esfera científica, tecnológica ou mesmo filosófica isoladamente. O verdadeiro ponto de inflexão encontra-se na emergência de um novo regime de sensibilidade planetária, em que o conhecimento deixa de ser um fim em si e passa a desempenhar a função de mediação entre mundos possíveis. Essa sensibilidade não se constrói por meio de revelações súbitas, mas por uma reconfiguração lenta e profunda dos modos de atenção, das disposições afetivas e dos critérios que usamos para considerar algo como relevante, verdadeiro, comunicável. Esse novo regime de sensibilidade requer o cultivo deliberado de uma atitude cognitiva que se diferencia das abordagens tradicionalmente exploratórias ou dominadoras da ciência moderna. Em vez de interrogar o cosmos como se fosse um objeto a ser decifrado, o novo paradigma propõe que escutemos o cosmos como um parceiro, cuja alteridade precisa ser reconhecida
antes de ser traduzida. Isso não significa abandonar a investigação, mas reposicionar o sujeito da investigação como parte de um campo relacional mais amplo, onde o entendimento não é conquistado pela imposição de categorias, mas pela disposição para a revisão contínua dos próprios marcos interpretativos. Essa mudança, embora inicialmente sutil, tem implicações estruturais. A primeira delas é a substituição do modelo hierárquico do saber por um modelo dialógico, no lugar de uma ciência que organiza o real em escalas de complexidade controlada. Emerge uma ciência que opera por interações, por correlações móveis, por estruturas recursivas que se retroalimentam à medida que novas informações são incorporadas. O conhecimento torna-se uma cartografia instável, em que os contornos do que é considerado compreensível ou comunicável mudam conforme o avanço das hipóteses e a ampliação dos repertórios teóricos. Esse modelo dialógico do saber implica também uma redefinição das finalidades da ciência. Em vez de perseguir verdades absolutas ou leis universais, o novo regime epistemológico foca na construção de mediações que permitam a convivência entre inteligências heterogêneas. Isso transforma profundamente o papel da tecnologia. De instrumento de manipulação e domínio, ela passa a ser compreendida como interface simbólica entre sistemas de percepção radicalmente distintos. As tecnologias de escuta, de decodificação, de simulação e de representação são agora pensadas como formas de criar zonas de sobreposição entre modos diversos de organizar o mundo. Essa transformação na função da tecnologia demanda, por sua vez, uma reconfiguração das competências científicas. O domínio técnico já não é suficiente. É necessário formar especialistas capazes de operar em ambientes de incerteza, onde o dado não é imediatamente interpretável e onde a resposta correta pode não existir. Isso exige habilidades como tolerância à ambiguidade, abertura à interdisciplinaridade, sensibilidade narrativa, capacidade de articulação entre linguagens dissonantes. O cientista do novo paradigma é menos um solucionador de problemas e mais um curador de interpretações, um facilitador de entendimentos parciais, um mediador de inteligibilidades em processo. Essa figura do cientista curador encontra seu correspondente social na figura do cidadão cósmico. A escuta interplanetária exige também uma cidadania ampliada, não apenas no sentido legal, mas no sentido afetivo e cognitivo. O cidadão cósmico é aquele que reconhece sua inserção em uma rede de interdependência que ultrapassa os limites da espécie, do planeta, da biologia. Ele age com base no princípio de precaução, respeita a diferença ontológica, evita antropomorfismos precipitadas e se dispõe a aprender com aquilo que ainda não compreende. Esse tipo de cidadania não pode ser imposto por decreto, mas cultivado por meio da educação, da arte, da filosofia, da convivência com o desconhecido. A arte, nesse contexto, ocupa um lugar estratégico. Ela não apenas traduz as descobertas científicas para o grande público, mas antecipa formas de sentido que a ciência ainda não sabe nomear. Instalações interativas baseadas em dados de sinais cósmicos, composições musicais que reproduzem os padrões de emissão luminosa, narrativas especulativas que exploram os dilemas éticos do contato, performances que encenam o vazio entre as mensagens. Tudo isso contribui para criar uma cultura da escuta, em que o não dito, o não compreendido e o ainda impossível de traduzir são tratados com respeito e cuidado. A cultura da escuta não elimina o conflito, mas oferece um modelo alternativo para sua mediação. Em vez de impor consensos forçados ou negar as diferenças, ela propõe o cultivo de um espaço comum sustentado pela reciprocidade da atenção. Isso implica reconhecer que o silêncio do outro não é necessariamente ausência de resposta, mas talvez uma forma diferente de falar, e que a nossa ansiedade por significado imediato pode ser uma barreira à compreensão. O tempo da escuta é um tempo outro lento, espiralado, muitas vezes frustrante, mas é o único capaz de produzir um entendimento que respeite a densidade do interlocutor. Essa densidade, quando projetada em escala cósmica, nos obriga a rever também nossas categorias metafísicas. A ideia de que o universo é composto apenas de matéria e energia começa a ceder espaço para uma visão em que a informação, a comunicação e a consciência passam a ser dimensões constitutivas da realidade. Isso não significa adotar visões espiritualistas ou místicas, mas sim reconhecer que o cosmos pode ser pensado como um sistema de relações em que a organização informacional desempenha um papel central. Essa reorganização das categorias metafísicas
exige novos instrumentos conceituais, novas linguagens e, sobretudo, uma nova humildade diante do que ainda não foi revelado. Nesse processo de reorganização, a linguagem humana mostra seus limites. Mesmo os termos mais técnicos ou filosóficos parecem insuficientes para dar conta da complexidade do que está em jogo. Uma das tarefas centrais do novo regime de sensibilidade é o desenvolvimento de linguagens intermediárias, menos modos de dizer provisórios, híbridos, experimentais que permitam a aproximação entre saberes sem reduzir a diferença que os separa. Essas linguagens não precisam ser universalmente válidas. Sua função é permitir que o diálogo continue, que o silêncio não se transforme em ruptura definitiva. Esse cuidado com a linguagem é o sinal mais evidente de que estamos diante de um acontecimento civilizacional. A simples possibilidade de que os sinais de Próxima Centauri B sejam expressão de uma inteligência não humana já reconfigura a forma como pensamos, sentimos e nos organizamos socialmente. Mesmo sem confirmação definitiva, os efeitos são reais, concretos, mensuráveis. Eles se manifestam nos debates públicos, nos currículos escolares, nas políticas científicas, nos modelos de financiamento da pesquisa, nas estratégias de comunicação institucional, nos dilemas éticos das novas gerações. Essa reconfiguração é irreversível. Ainda que os sinais venham a ser explicados no futuro como fenômenos naturais exóticos, o que eles provocaram já ultrapassou o campo da astronomia. Eles abriram uma fenda no imaginário coletivo, uma brecha por onde começou a entrar uma nova concepção de humanidade menos centrada em si mesma, mais atenta à alteridade, mais disposta a escutar. E é essa escuta, mais do que qualquer evidência empírica, que define o verdadeiro salto de consciência em curso. O universo, por enquanto, continua a emitir seus sinais. A questão é: continuaremos dispostos a ouvir?